Voltei, né? Super rápido. Vamos para a questão 22. A questão 22 fala assim: assinale a alternativa que não ou não, adorei que minha aluninha colocou um não ali, grifou um não, né? Apresenta um princípio ou diretriz do SUS. Gente, show de bola. Ontem eu estava em sala de aula lá em Goiânia e eu estava falando para os aluninhos: vocês sabem o artigo 7º, né? Que é o artigo dos princípios do SUS. Aí quando eu falei que era o inciso 12 ou 13, né? Eu falei, gente, é princípio do SUS? Aí muita gente falou, não. Eu falei, meus cheiros, é princípio do SUS. E eu falei, vocês vão ter até amanhã, antes da prova, para estudar princípios do SUS, né? Que são 13. Tem que saber todos? Tem que saber todos. Olha aí, não caiu o raio do princípio, tá? Então eu falo que é um dos artigos mais cobrados do 8080, o artigo 7º, que fala dos princípios do SUS. Quem ficou atento à minha dica que eu falei ontem lá no Grão Online, no presencial, se deu de bem, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão. Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde, corretíssimo, até aí certíssimo. É o inciso 5º do artigo 7º, é princípio do SUS. Só que depois tem um raio de uma vírgula e tem escrito assim, exceto em caso de doença terminal. Acabou com a questão, não tem nada desse exceto não, tá? Então, quando você vai lá no artigo 7º, no inciso 5, você encontra direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Ou seja, você, eu, qualquer pessoa, tem direito a pedir para ver seu prontuário sempre que solicitar, tá? Tem direito a perguntar para o médico o que você tem, qual é o que está se estabelecendo, né? Qual é o diagnóstico que foi traçado, tá bom? Isso é um direito adquirido, é um dos princípios do SUS. Então, por que está errado? Porque ele colocou exceto em caso de doença terminal. E lá não identifica nada desse exceto não, tá bom? Então, questão errada. Então, se ele pediu assinale a alternativa que não apresenta um princípio, então é a questão A, porque ele não é princípio do SUS por causa desse exceto. Então é a A, tá? 22A. Deixa eu responder as demais, possivelmente elas estarão corretas, né? Mas só para vocês terem um embasamento aí, porque nós não temos o gabarito. Vamos para B. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços a serem divulgados, é isso? Divulgação das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelos usuários. Perfeitíssimo. Isso daí é o inciso... O anterior foi o 5, né? Esse é o 6º, tá? Inciso 6º. Então, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário é o inciso 6º do artigo 7º, tá? O que significa isso? Que nós temos que divulgar o que esse usuário tem de direito. Você tem direito a uma cirurgia, você tem direito a uma UTI, você tem direito à assistência ambulatorial. Então, isso que nós trabalhamos com essa divulgação, essa informação quanto aos serviços que esse usuário tem direito que ele vai utilizar, tá? Então, isso daí é princípio do SUS, é o inciso 6º do artigo 7º. A C, descentralização política administrativa com direção única em cada esfera de governo. Perfeitíssimo, esse é o inciso 9º, tá? Isso a gente trabalha quando a gente fala do Distrito Federal, mas eu não vou me atentar a isso não, tá bom? Então, descentralização, tirar o poder máximo da União, direcionar para estados, DF e municípios, com a direção político-administrativa, político, porque nós estamos trabalhando com esferas, né? Administrativa, por causa das ações, o município trabalha com atenção básica, estados e DF com a média e alta complexidade, e direção única em cada esfera de governo, porque a União, a direção única é o Ministério da Saúde, estados e DF, a direção única vão ser as secretarias estaduais, e município, a direção única, as secretarias municipais, tá? Então, questão corretíssima, é o inciso 9º, do artigo 7º, um dos princípios do SUS. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico, certíssimo, esse é o inciso 10, tá? Integração por quê? Porque eu tenho que trabalhar, não adianta só falar de trabalhar de saneamento, não trabalhar com o meio ambiente, não trabalhar com a saúde, né? Precisa estar tudo muito correlacionado, essas questões, tá? Então, essas ações são trabalhadas sim, e a integração desses níveis executivos, ou seja, dessa execução dessas ações, todas correlacionadas. É o inciso 10. E para terminar, preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, inciso 3º do artigo 7º, tá? Você tem essa autonomia sobre sua saúde? Sim. Você pode recusar-se a tomar uma medicação? Pode recusar-se a realizar um procedimento cirúrgico? Pode, tá? Também comento isso nas minhas aulas. Então, a B, a C, a D e a E, todas são princípios do SUS.
A única que não é considerada o princípio do SUS é a só depois da vírgula, né? O exceto. Antes da vírgula estaria correta, mas depois da vírgula tá errado, tá bom? Então pronto, também é 22, questão facinha, questão dada, tá? Para gabaritar o SUS. Mais uma pausa e eu vou para a questão 23.